Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu FM 106,9, para você, internauta, boa tarde, seja bem-vindo você que vai chegando agora, tá? E hoje nós vamos falar sobre essa campanha de conscientização Outubro Rosa, vamos falar sobre a doença, as dicas através de um profissional, e aqui está o doutor Vitor Cordeiro Trevas, ele é médico clínico geral e oncologista, e vai trazer todas as informações sobre o tema. Doutor Vitor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, telespectadores, colegas e amigos que estão ouvindo a gente e vendo aqui na Rádio Manhuaçu. Doutor Vitor, como melhor definir o que é câncer? O câncer, uma palavra que já vem muitos anos, antes de Cristo até, né? Então, vemos nos livros antigos e tudo que não tínhamos uma definição clara e com o passar dos anos fomos aprendendo sobre essa doença, entendendo como que ela funciona e chegamos à conclusão que é uma multiplicação da célula de forma desordenada que consegue fugir do nosso sistema imune. Ou seja, a célula cresce, o nosso sistema era para travar essa célula, porém ela consegue escapar dele e aí, com o passar do tempo, pode virar um tumor, um nódulo, uma massa, dependendo do tipo de câncer. E atualmente nós podemos entender que ainda há receio de se falar da doença? Sim. Vemos muito no dia a dia, nas redes sociais, né, no consultório, que a palavra câncer traz uma carga muito pesada, traz uma sensação ruim, uma sensação de que a vida está acabando. E por isso muitas pessoas não conseguem nem falar câncer. Fala aquele mal, aquela doença que eu não posso falar o nome, né, e outras definições que vemos ao longo da nossa vida. E nós estamos aí no Outubro Rosa, essa campanha que tem um alcance muito interessante. E diante dessa realidade, nós temos verificado essa conscientização sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. E essa importância de propagar cada vez mais, né? É muito importante esse trabalho continuado, de estar sempre orientando a população, orientando a todos os profissionais de saúde, que trabalham direta e indiretamente com as pessoas, sobre a importância de fazer o rastreio, de fazer mamografia, de fazer ultrassonografia, ressonância e outros diagnósticos, e o próprio exame físico, que a mulher deve fazer sempre. É muito importante a gente ter essa consciência de que quanto mais o diagnóstico é feito de forma precoce, maior a chance de cura dessa doença. Perfeito. E ainda temos mulheres que estão perdendo a vida devido à doença, né? Infelizmente, né? Infelizmente, em países subdesenvolvidos e desenvolvidos também, onde temos uma grande incidência de câncer de mama, principalmente com o envelhecimento da população, pois quanto mais velha a população vai ficando, maior a chance de ter um câncer de mama. E o fundamento do rastreio, né, a função ao longo do ano, ao longo da vida dessa mulher, ela está sempre se tocando, procurando profissionais de saúde, tirando dúvidas, não deixando escondida a massa, o nódulo que aparece no seu seio. Muitas vezes nós vemos que, às vezes, os pacientes ficam 6 meses, 1 ano escondendo o nódulo, quando chega a doença já está num estado muito avançado. Principalmente os pacientes idosas, que tendem a esconder dos seus filhos, dos seus entes queridos, essa doença. Doutor Vitor, no país são identificados quantos casos de câncer de mama anualmente? Anualmente temos em torno de 76 mil casos novos de câncer de mama, porém achamos que isso é só a ponta do iceberg. Apesar de todo esse movimento, de toda essa consciência das pessoas sobre o câncer de mama e outros cânceres, ainda tem um subdiagnóstico dessa doença. Precisamos melhorar e atingir cada vez mais pessoas para poder evitar ou se diagnosticar de forma precoce e combater essa doença. Esse trabalho para a disseminação de dados preventivos, né, é uma das metas da campanha, né? Sim, essa campanha já vem sendo encabeçada há muitos anos já, e nós vimos que o diagnóstico realmente aumentou, melhorou o diagnóstico e de forma mais precoce. Então, fazemos muito em escolas, faculdades e empresas, sempre tentando levar o conhecimento à população, porque quando você tem um conhecimento, você consegue diagnosticar e consegue tratar de forma melhor a doença. Segundo algumas informações, na contramão do que se propõe nessa conscientização, em algumas regiões temos a diminuição de exames, mulheres que buscam fazer o exame. Isso é preocupante, não é? Preocupante. Muitas vezes, alguns influencers, algumas outras pessoas
acabam criando uma ideia ou um movimento que é contra fazer exames, dizendo que vai ser exposto a mais radiação, dizendo que o exame não vai pegar, não vai fazer o diagnóstico precoce. E vemos também outra dificuldade, que é o acesso da população a esses exames. Então, muitas vezes, como no norte do país, como na Amazônia, regiões indígenas, vemos que esses exames, apesar de serem amplamente difundidos nos grandes centros, em alguns centros e em algumas capitais dessas cidades mais longínquas, não chega o diagnóstico a essas pacientes. Não tem máquina para fazer exame, não tem profissional para fazer exame. Daí vem a importância da tecnologia, do Instagram, do Google, da consulta online, para levar conhecimento a regiões remotas, onde, com o passar dos anos, vemos que a internet tem chegando cada vez mais. Doutor Vitor, quanto a essa identificação da doença, o câncer de mama está entre os mais comuns? O câncer de mama é um dos mais comuns da mulher e também acontece nos homens. Não é só mulher que tem câncer de mama, homem também pode ter, porém a frequência no homem é bem rara, é em torno de 1% que acomete os homens. As mulheres é a principal incidência, é o câncer de mama. E quais exames, né, são prescritos aí para o diagnóstico da doença? A sociedade, ela recomenda que façamos mamografia na mulher dos 50 aos 69 anos, e a OMS, e a Sociedade de Mastro recomenda que comece com 40 anos, tendo em vista o aumento da incidência do câncer, né, de mama. Então é importante, entre 40 e 50 anos, se você não tiver nenhuma doença genética, nenhuma predisposição ao câncer, começar a fazer o rastreio. Caso na sua família tenha mutações como BRCA1, BRCA2 e outras mutações, é importante começar a fazer esse rastreio de forma mais precoce. E aí, pacientes de alto risco, fazemos a ultrassonografia com a mamografia. Quando a paciente é muito jovem e tem uma suspeita do câncer de mama, podemos lançar mão da ressonância magnética, porque a mama muito densa, a mamografia e o ultrassom dificulta de ver nódulos. Com a ressonância a gente tem uma clara visão da mama da mulher e do nódulo como que ele é. E a mulher que tem a prótese, é indicado também o exame? É indicado do mesmo jeito, a prótese não contraindica o rastreio de câncer de mama, muito pelo contrário. Ela não atrapalha o exame. Um bom profissional consegue fazer o exame do mesmo jeito, com prótese ou sem prótese. Em termos da importância do autoexame? Autoexame é muito importante, principalmente nas mulheres a partir de 25 anos. É importante que a mulher se toque, né, sempre com a frequência que é determinada por ela, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 15 dias, mas é importante que ela se toque para poder ver a presença ou não de massas, e se tiver dúvida, vá ao médico. Algumas mulheres não gostam de se tocar, não sabem como, procura um profissional de saúde, a gente vai orientar como fazer o exame e o autoexame, para ela conseguir ter facilidade no diagnóstico precoce. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, nós estamos conversando com o Dr. Vitor Cordeiro Trevas, clínico geral e oncologista. E o nosso tema hoje é sobre o Outubro Rosa, câncer de mama. Ô, Dr. Vitor, é importante também falar sobre o fator hereditariedade e também predisposição. Muito importante. Hereditariedade é a menor parte da população. Então, a pequena população que vai ter fatores hereditários, que vão passar da mãe para a filha, ou da avó para a mãe e para a filha. Existem essas mutações, como eu citei previamente, BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK, são algumas mutações que cada vez mais estamos estudando e vendo que tem correlação com a árvore genealógica. Mas o mais importante mesmo são fatores de riscos modificáveis. É aquela mulher que é obesa, aquela mulher que é fumante, aquela mulher que começa uma menarca muito precoce e uma menopausa muito tardia, ou seja, ela começa a menstruar muito cedo e termina de menstruar muito tarde. Isso é um fator de risco importante para o câncer também de mama. Temos outros fatores, como o fator genético, como citado previamente, e também o uso de anticoncepcional, tanto anticoncepcional oral como DIU. São alguns fatores que, dependendo da predisposição genética da paciente, ela aumenta muito a chance de ter um câncer de mama. Em termos de manifestação indicando que a mulher possa estar com câncer de mama, existe alguma situação, sintomas, mesmo não tendo feito o exame? Muitas vezes, quando o nódulo ele é muito pequenininho, quando está no início, a paciente torna-se assintomática. Com o passar do avançado da doença, começam-se sintomas, como às vezes dor na mama, às vezes uma assimetria na mama, pode ter uma descarga papilar, às vezes
no mamilo e no sutiã fica melado de sangue, ou uma água meio avermelhada, às vezes não é sangue vivo, mas é aquela salmoura que a gente fala, então tem alguns sintomas assim. Quando ele vai ficando mais avançado, a própria pele começa a ter uma hiperemia, uma vermelhidão na pele, e vemos que já são cânceres mais avançados. Perfeito. E as formas de tratamento do câncer de mama? Hoje em dia, apesar dos estudos, na forma precoce é cirurgia. Então, fez um diagnóstico precoce, fazemos a cirurgia e tiramos o tumor. Quando o tumor já está espalhado, podemos lançar mão da quimioterapia, da imunoterapia, da hormonioterapia. E graças a Deus, cada vez mais que passam os anos, os congressos europeus, americanos, vêm mostrando novas drogas e novos rastreios para poder ajudar essas pacientes que sofrem tanto com esse diagnóstico. A realidade atual, a quimioterapia e radioterapia são os mais utilizados? A realidade atual, usamos muito a quimio e a rádio ainda, porém, estamos dependendo do tipo de câncer de mama, né, porque temos 4 subtipos principais, podemos lançar mão da imunoterapia e da hormonioterapia, que vem ganhando cada vez mais frente e a quimioterapia vai ficando cada vez mais em desuso. Então, quanto mais os pesquisadores e as pessoas estudam, mais estamos aprimorando as técnicas de tratamento e as pacientes vivendo mais, com mais qualidade de vida. E nesses subtipos de câncer, quais são? Então, nós temos o luminal A, o luminal B, o HER2 e o triplo negativo. São subclassificações que vemos a partir da patologia. Ou seja, quando faz o diagnóstico do câncer de mama, fazemos uma biópsia, tiramos um pedacinho daquele tumor e mandamos para o patologista para ele poder indicar para a gente o que está corando, o que não está corando, qual receptor que é positivo, qual que é negativo, para assim montar o quebra-cabeça e ver qual que é o melhor tratamento para aquela paciente. Perfeito. Nesse tratamento ainda, em termos da reação, o que acontece no organismo quando o paciente recebe, por exemplo, quimioterapia, radioterapia? Qual que é o efeito ali? A quimioterapia muitas vezes tem um efeito de fadiga, de cansaço, náuseas, vômitos e queda de cabelo, dependendo da quimioterapia utilizada. A radioterapia é mais efeito local. Às vezes a mulher queima a mama ou não, dependendo da técnica utilizada, e pode dar um pouquinho de náusea também, mas com as novas drogas, com as novas tecnologias, cada vez mais estamos tendo menos efeito. Tanto que as nossas pacientes tratam, não precisa de internar nem nada, trata na clínica, vai embora para casa e continua suas atividades normais. Tem paciente que faz quimioterapia, no outro dia ou depois de 2, 3 dias está na academia, fazendo tudo normal, vida normal. Graças ao incremento de tecnologias e novas drogas que vêm surgindo, antieméticos, né, e outras drogas que estão tirando ou diminuindo esses efeitos que antigamente tinha-se muito. Em termos da resposta, varia de cada pessoa? Varia de cada pessoa e varia de cada tumor. Então, assim, cada tumor responde mais ou menos à quimioterapia e à hormonioterapia. Luminal A, luminal B são tumores que respondem mais à hormonioterapia. HER2, triplo negativo, são tumores que respondem bem à quimioterapia e imunoterapia agora. Então, cada tipo de tumor tem a sua história natural e o que é mais factível para ele ou não. Então, tem drogas que recebem melhor, tem drogas que não fazem tanto efeito no tumor. Mastectomia, uma intervenção mais drástica, né? Mastectomia, uma intervenção mais drástica, e fazemos muito em pacientes que têm fatores hereditários, como mutação do BRCA1, BRCA2. Nós fazemos mastectomias profiláticas, ou seja, com a intenção de reduzir ou diminuir a chance da pessoa ter o câncer. Então, vemos muitas vezes que mulheres com 30 anos, fazemos a retirada das mamas, colocamos próteses logo em seguida, para diminuir a chance desse câncer aparecer. Então, já pode trabalhar a prevenção, é isso? Podemos trabalhar a prevenção graças aos estudos genéticos. Então, essas famílias que têm fator genético, tiramos mamas, tiramos ovários, tiramos útero, dependendo de cada paciente, dependendo de cada mutação que é achada ao longo da vida. É importante a gente lembrar que o médico é o profissional indicado para lembrar a todos que, em qualquer situação, né, quando a doença é diagnosticada precocemente, se aumenta a chance de cura, conforme você lembrava já no início aqui da entrevista, Sim. né? Vemos que paciente, quando acaba de fazer o diagnóstico é precoce, a cirurgia é curativa, curamos a paciente. E muitas vezes também com a quimioterapia conseguimos curar essa paciente. Então muitas pacientes são curáveis, mas o mais importante é procurar a ajuda médica de forma precoce. Independentemente de estar com dúvida ou não, procura o médico, procura um especialista que ele vai te orientar. É melhor ele te orientar e não ser nada do que você ficar com a dúvida e estar deixando o câncer crescer. Doutor Vitor, o suporte emocional para o paciente é importante, tanto através do profissional de saúde, quanto também o apoio da família, o cuidar e dar amor para aliviar a dor e o sofrimento.
Muito importante a família, o profissional e o paciente estarem todo mundo alinhado, querendo sempre o tratamento e o melhor do paciente. Então vemos que é um período de fragilidade emocional da paciente e eu sempre falo com meus pacientes, temos que ter a família junto com a gente e a fé, independentemente de qual seja. Então esse tripé dá suporte e traz a cura para o paciente. Cria uma expectativa, né? Cria-se uma expectativa, cria-se, né, uma ansiedade em querer começar o tratamento e buscar a cura, que é o que todos nós queremos. Queremos curar nossas pacientes, né, retornar ela ao seu dia a dia normal e trazer a alegria e a felicidade em ver a família crescendo, ver as propostas que ela tem, né, a almejar ao longo da sua vida serem realizadas. É um tema que realmente nós temos aí vários pontos que poderiam ser levantados, né, mas o tempo não permite. A sua mensagem final quanto ao Outubro Rosa? Outubro Rosa é uma campanha muito importante. Temos que fazê-la com mais frequência, não só no Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês que tiramos para poder conscientizar todo mundo. Mas é importante o ano inteiro termos essa consciência. E quanto mais falamos, mais levamos conhecimento para as nossas pacientes, para os nossos ouvintes, mas empoderamos eles de fazer o diagnóstico precoce e procurar ajuda. O importante é sempre procure ajuda, nunca ande sozinho. E sempre se autoexamine e converse com suas amigas, converse com seus colegas para poder difundir o conhecimento e assim conseguimos erradicar essa doença. Doutor Vitor, muito obrigado pela participação. Eu te agradeço, Moreira, muito obrigado a todos os ouvintes e qualquer dúvida, estamos aqui para poder atendê-los e ajudar da melhor forma possível. Muito bem, no entrevistado do dia, o nosso tema Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama e essa conscientização que acontece, e é importante, conforme foi lembrado, que esse trabalho de conscientização seja constante. E o entrevistado hoje, Dr. Vitor Cordeiro Trevas, clínico geral e oncologista. Para você, internauta, para você ouvinte da Mãe Uaçu FM 106,9, aquele abraço, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.